Nós vamos então aqui retomando o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, agora o capítulo número 9, Evolução e Cérebro. Falaremos hoje sobre girencefalia, lisencefalia, fator de fixação e reflexos tipos. São temas interessantes que a gente vai procurar aqui desenvolver, apesar da nossa limitação, da nossa condição de leigos nesses assuntos, mas a gente vai seguindo aqui o roteiro, seguindo as orientações trazidas para nós pelo nosso amigo André Luiz, né? Sei não, Brás, sei não. Vamos em frente para ver o que vai dar. Aqui no primeiro item, então, que nós estudamos na semana passada, formação do mundo cerebral. E logo no primeiro parágrafo, André Luiz traz para nós aqui apenas uma introdução, depois ele desenvolve aqui com um pouco mais de profundidade, falando sobre a evolução das massas das células nervosas, desde os invertebrados até chegar na formação dos vertebrados, né, e dos seres mais complexos. Mas antes ele começa trazendo para nós de um modo bastante poético. Ele diz assim: no regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. Então, a mente, querendo exteriorizar todo o seu potencial intelectual, moral, emocional, e aí então, gradualmente, conforme o princípio inteligente vai evoluindo, o organismo também evolui com a supervisão e auxílio dos nossos, então, construtores divinos, né, construtores maiores. Bom dia, Flávio. Ele fala para nós aqui sobre o desenvolvimento do cérebro desde os peixes, fala para nós aqui sobre os répteis, sobre os anfíbios, né, depois os répteis, fala para nós aqui também depois sobre os mamíferos. Então, em cada uma dessas espécies, né, em cada um dessas famílias, né, em cada uma dessas famílias nós vamos então encontrando um grau de evolução desses seres, né? Fala para nós aqui também sobre os estudos dos especialistas nessas áreas, né, da ciência, mostrando para nós aqui que conforme o cérebro vai se desenvolvendo, nós vamos encontrando também aqui a manifestação da ciência e da religião, da cultura, da arte, nessa jornada ascensional do princípio inteligente em direção a Deus. Nós vamos entrar agora aqui em dois itens, né, duas condições do desenvolvimento cerebral, chamado de girencefalia e lisencefalia. Então, para a gente poder começar, para facilitar o nosso entendimento, nós temos aqui um resumo bem interessante trazido para nós pela Wikipédia, que ele diz assim, que lisencéfalo ou liencéfalo consiste numa característica do córtex cerebral de diversos animais primitivos, como é o caso dos peixes, marsupiais, o canguru, por exemplo, né, e roedores, onde o cérebro não apresenta as circunvoluções presentes nos girencéfalos. Então, quando a gente vê um cérebro, uma foto de cérebro, né, que hoje é bastante simples de nós encontrarmos na internet, em diversas publicações. No caso do cérebro humano, por exemplo, nós vemos aquelas diversas curvas, né, que são feitas, aqueles sulcos também, que acaba aparecendo, né? No caso da lisencefalia ou do lisencéfalo, são cérebros que não apresentam ainda essas características. Ele é bastante liso, como o próprio nome diz. Então nós temos um cérebro liso e um cérebro com esses sulcos ou com esses girencéfalos, né, que são esses contornos de giros. E diz aqui o texto para nós ainda: dos primatas, apenas algumas poucas espécies de lêmures não possuem girencéfalo, ou seja, o lêmure possui então aquele cérebro liso. Tais cérebros não possuem sulcos e circunvoluções,
que ampliam a área cortical, na qual se localizam os neurônios que, portanto, são em número mais reduzidos e conferem ao animal um grau diminuto de inteligência. Então nós já começamos a fazer uma associação entre a anatomia do cérebro com o grau de inteligência, não apenas com relação ao tamanho, mas a própria estrutura do cérebro também mostra a facilidade ou dificuldade para a manifestação da inteligência. O que na verdade a gente lembra sempre, né, que é uma correspondência que existe entre o princípio inteligente e o organismo que ele vai utilizar. Para compensar essa característica limitadora, no castor, o lisencéfalo possui um córtex mais largo que o comum, o que confere a este animal uma inteligência maior que os demais roedores. Então, só para a gente poder entender aqui apenas uma curiosidade, que embora o castor possua esse lisencéfalo, possui um cérebro com essa característica de lisencefalia, ele traz um córtex maior. Então, ele perde, no caso, na anatomia do cérebro, mas ele ganha, por outro lado, na massa, né? Facilitando, então, a manifestação da inteligência dentro da sua condição animal. No caso da girencefalia, o girencéfalo é um nome que, em anatomia, dá-se ao cérebro cujo córtex apresenta-se com inúmeros sulcos e circunvoluções. O girencéfalo ocorre na maioria dos mamíferos e das aves. Mamíferos primitivos não possuem cérebros desenvolvidos, como é no caso dos roedores que possuem lisencéfalo. Então, nesse caso, os mamíferos mais primitivos, como roedores, possuem então cérebro ainda numa condição, numa estrutura mais primitiva. Já as aves, como nós vemos aqui, já trazem então um cérebro com essas circunvoluções e com esses sulcos também. O ser humano possui lisencéfalo até o 3º mês da gestação, quando então o córtex começa a formar as dobras que ampliam sua área de superfície e concentrarão o maior número de neurônios. Então a gente vê que quanto mais neurônios possui, mais aperfeiçoado é esse cérebro. Quando animais girencéfalos não desenvolvem as circunvoluções corticais, ocorre a anomalia denominada lisencefalia. Então, pode ser uma deficiência, que alguns animais então não possuem essas características, fazendo, claro, né, que a gente lembra que se o animal depende do seu instinto, depende da sua inteligência ou daquele tipo de inteligência instintiva para a sobrevivência, se ele traz um cérebro com uma má formação, limitando a sua capacidade de sobrevivência, naturalmente a própria seleção natural vai fazer então com que ele morra, né? No caso, por falta de habilidades necessárias para a sua manutenção. Então a gente vê que até mesmo nos animais nós encontramos não apenas essas malformações físicas que são fáceis de serem percebidas, né? No caso de membros, de órgãos e tudo mais, né? Mas membros principalmente, mas nós encontramos também uma má formação neurológica. E aí, claro, acaba comprometendo a sua sobrevivência. Então, isso é lisencefalia e isso é girencefalia. Então, como eu comentei com vocês na semana passada, não é possível a gente fazer aqui uma exibição de imagens, mas nós encontramos imagens bastante interessantes na internet, mostrando então uma comparação entre não apenas o tamanho dos cérebros de diversas espécies, mas também o formato. Então dá para a gente perceber, no caso dos roedores, vamos colocar assim, de um modo bem simplificado, um cérebro pequeno parecendo uma manga, aquela manga bem lisa, enquanto que você pega o cérebro humano, por exemplo, parece uma couve-flor, onde nós temos ali vários sulcos, várias rugosidades, né? E essas rugosidades é o que mostra exatamente, né, são o que mostra exatamente essa capacidade de aumento de produção de neurônios e, ao mesmo tempo, a facilidade de manifestação da inteligência. Então, isso também mostra um processo de evolução de um cérebro primitivo para um cérebro mais evoluído, acompanhando naturalmente a evolução das espécies.
Então até nisso nós encontramos também. Muitas vezes nós encontramos um animal que traz um grande cérebro com uma grande massa, mas na verdade é um cérebro liso, incapacitando-o de manifestar a inteligência dele, que na verdade, mais uma vez, acaba sendo compatível com a sua própria condição, né, de ser ainda primitivo. Vamos lá. Então, girencefalia e lisencefalia. Prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento progressivo na área do córtex. É interessante a gente lembrar que o cerebelo, né, que é essa parte da estrutura cerebral, facilita bastante a manifestação instintiva, principalmente nos reflexos, a parte motora. Então os animais que têm aquele reflexo de rapidamente fugir, principalmente ali se são presas, né, eles têm essa habilidade de fugir exatamente porque os reflexos são bem desenvolvidos. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos então reduzindo essa parte cerebelar e aumentando a parte do córtex, porque aí então nosso raciocínio começa a se desenvolver. O Flávio colocou, né, interessante essas questões, né? Não dei atenção a esses detalhes quando li esse livro, né? Na verdade a gente lê o livro, né, Flávio, passando assim rapidamente pelas palavras, né, querendo chegar logo na parte mais interessante. Só que quando a gente para estudar realmente essas palavras, a gente percebe que o interessante está exatamente naquilo que a gente pulou, né? Mas somente estudo, né? Por isso que a gente sempre fala, né? A parte do estudo é muito diferente da parte da leitura. E nós, né, que temos esse hábito de estudos diários, a gente percebe isso facilmente. Isso porque a gente vai trazendo ali as nossas análises, né? Ainda que sejam análises limitadas, né? Mas são análises, são reflexões que vão então aprofundando e ilustrando essas questões, fazendo com que o entendimento seja melhor, né? E ele diz aqui para nós ainda, vamos lá. Quanto mais se verticaliza a escalada, ou seja, né, quanto mais a evolução começa a se tornar vertical, saindo das espécies mais primitivas até as espécies mais evoluídas, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo. Então, como eu falei para vocês, o cerebelo é a parte motora reflexa. Quanto mais o ser evolui, menor essa parte vai ficando. Porque a gente percebe, né, que o cerebelo, por exemplo, ele acaba sendo bem desenvolvido e nós percebemos que acompanhando o desenvolvimento do cerebelo, nós temos, por exemplo, no caso, vamos colocar dos animais que são presas num ambiente selvagem. Nós vamos perceber, por exemplo, né, então, estudando ali um pouco da biologia, estudando um pouco sobre a anatomia dos animais dentro de um ambiente, dentro de um determinado bioma, né, nós vamos encontrar aqueles que são os predadores e as presas. E é uma característica anatômica as presas, né, terem ali uma facilidade muito grande de perceberem qualquer ameaça, fazendo com que os seus olhos sejam laterais. Então, embora eles não tenham uma visão precisa, são capazes de observar uma movimentação dos dois lados, né, nas duas laterais onde ele se encontra, enquanto que os predadores têm olhos frontais, facilitando então ali uma visão em 3 dimensões. Me recordo, na época da faculdade, que nós fizemos uma experiência. Então fomos para a quadra de basquete, né, estudei educação física. Então fomos para a quadra de basquete e nós tentávamos acertar a cesta apenas com um olho. O outro olho era tampado. Então você arremessava a bola e é muito interessante que você perde a noção de profundidade. Então a gente jogava assim meio com reflexo, com aquela força mais ou menos calculada, né, porque o hábito da prática do esporte acaba facilitando, mas a ideia é exatamente essa, acertar a bola na cesta de basquete apenas com o olho. Então muitas vezes a gente jogava com um pouco mais de força, um pouco menos de força, porque a gente perdia a noção. E de repente você voltava a fazer o arremesso com os dois olhos, né, com a visão agora completa, e ficava muito mais fácil esse cálculo. E isso mostra então que no meio selvagem acontece a mesma coisa. Nós percebemos, por exemplo,
um leão, né, os felinos de um modo geral, os canídeos de um modo geral, que são predadores, eles então têm essa facilidade de fazer uma medição ali da distância do animal, o salto que ele vai dar, o bote que ele vai dar é muito mais preciso, porque ele tem esse cálculo de profundidade. Enquanto que os herbívoros, que nesse caso são os animais ali que são presas, né, eles acabam fugindo com muita facilidade, porque qualquer movimentação que existe à volta, eles então têm ali aquela rapidez de se movimentarem. Então são olhos grandes, olhos laterais, e consequentemente nós vamos perceber que existe ali um desenvolvimento maior, né, um volume maior no cerebelo, exatamente por causa dos reflexos físicos. Então, curioso a gente fazer essa relação entre as espécies e também a anatomia que eles trazem, né? Continuando para nós, bom dia, Osmar. Então ele diz assim para nós, né, prossegue o crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações. Então observe, o encéfalo, né, que nesse caso é o cérebro como um todo, com apreciáveis dotações, maior volume, áreas com maior quantidade de neurônios e maior, nesse caso ali, a sua capacidade de raciocínio. Pelo menos ainda que seja um raciocínio limitado à sua condição instintiva. Apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo na área do córtex. Então, é o que nós encontramos, né? Apresentando circunvoluções, então são aquelas rugas, aqueles contornos, aqueles sulcos, aumento expressivo na área do córtex, consequentemente, uma maior capacidade de manifestação de inteligência, mesmo que seja uma inteligência primitiva. Quanto mais se verticaliza a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Então percebemos que esses hemisférios, nesse caso nós temos dois hemisférios, começam então a se dilatar, aumentar o volume, aumentar a área onde existe ali os neurônios. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, e nem esta é a rigor proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, tanto que mamíferos quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro lisencéfalo ou sem circunvoluções. Então ele vai colocando para nós que, né, não basta fazer apenas ali uma análise superficial, é importante analisar cada um desses detalhes. Por isso ele coloca para nós que, nesse caso, essa progressão não se relaciona com a inteligência. E nem essa, nesse caso também, fala com relação às circunvoluções. E aí ele faz essa comparação de coelho, canguru, ornitorrinco, né, e outros primatas também, como é o caso do lêmure que nós vimos, possuem cérebro lisencéfalo. A girencefalia ou a lisencefalia, então nesse caso seria o cérebro com essas circunvoluções ou um cérebro liso, obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. Então ele diz para nós aqui que essa organização para o desenvolvimento desses órgãos, no caso do cérebro, é claro que ele acompanha uma programação genética. Então cada espécie vai ter ali um organismo típico de acordo com o seu genoma, né, de acordo com o seu projeto genético. Mas analisando superficialmente, como geralmente nós encarnados fazemos, né, a partir da nossa ciência mais material, a gente vai dizer que isso é uma evolução simples da natureza. Ela simplesmente foi através dessa evolução das espécies, a partir da seleção natural, a partir de algo completamente automático, fazendo com que as espécies então tenham o seu próprio código escrito pela natureza. Só que na verdade André Luiz coloca para nós que tanto as características de seres inferiores ou seres mais evoluídos
em termos de classificação, né, dentro dos animais, esse tipo de cérebro que eles utilizam, sim, obedecem a essa genética, só que também obedecem à programação desses orientadores maiores. Ou seja, significa que o projeto dos seres vivos aqui do nosso planeta é um processo divino, é um projeto divino, e esses orientadores maiores, esses espíritos responsáveis por trabalharem nesse projeto, eles são os responsáveis por dizer, vamos dizer assim, por escrever esse código. Então, enquanto nós dizemos de um modo bem simples que a natureza escreveu o código genético de cada espécie, nós dizemos que esse código, na verdade, foi escrito por esses projetistas espirituais. E é isso que André Luiz traz para nós. Desde o início dessa obra, lá no primeiro capítulo ele já falava sobre isso, de quem são esses espíritos que trabalharam no início, então, da elaboração do nosso próprio planeta. Os espíritos que trabalham nesses projetos do universo como um todo. Vocês se lembram, né, que eu já comentei outras vezes, que a gente pode imaginar, por exemplo, Jesus, como diz o espírito Ismael, através de Humberto de Campos, foi o governador do nosso planeta. Ou continua sendo, não sabemos exatamente ainda se ele continua, ou se ele já passou para outra esfera mais elevada, né? Mas de qualquer forma, não sabemos, Dudu. A gente acha que sim, mas a gente não sabe qual é, porque ninguém veio dizer para nós exatamente como as coisas funcionam. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode colocar é que, assim como nós vemos Jesus como sendo responsável por nosso planeta, a gente pode imaginar quem são os espíritos responsáveis por galáxias. Quem são as inteligências que coordenam tudo aquilo que acontece na Via Láctea, por exemplo? Porque a gente vai aumentando cada vez mais, né? Se existe uma hierarquia que vai então facilitando ali o nosso entendimento nessa grande administração do que acontece no universo como um todo, sendo Deus ali o criador de tudo e tendo ali as diversas inteligências que vão ocupando escalas cada vez menores na condução do nosso mundo, né? Até que nós encontramos um espírito responsável por nós, por exemplo, individualmente, nós vamos encontrar essas inteligências acompanhando então o desenvolvimento de galáxias, criação de mundos, criação da vida, né? Então esses orientadores maiores, esses engenheiros, esses arquitetos, projetistas, que nós podemos dizer, esses espíritos então, que escrevem esse código que nós chamamos simplesmente de natureza. E tem até uma expressão bem interessante que diz assim para nós que nós dizemos que tudo acontece no nosso mundo por acaso. Dizemos quando nós desconsideramos, né, o que acontece no mundo como um todo. E aí então tem aquela frase que diz assim: o acaso é quando Deus faz alguma coisa e não põe assinatura. Aí nós chamamos de acaso. Mas sabemos então que existe, sem dúvida nenhuma, uma coordenação para que as coisas sejam da forma como elas são. Continuando, vamos lá. A maneira de crianças tenras, internadas em jardim de infância, para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a se destacarem nos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando centros nervosos. Então ele está dizendo o seguinte, que essas espécies animais, chegando no plano espiritual, elas começam a se agrupar então pela semelhança. Nós, na verdade, já até estudamos sobre isso naquele texto que eu trouxe para vocês. Vocês se lembram daquela psicografia que fala sobre isso? Que eu vou até pegar aqui para nós, para poder reler, porque vale a pena ler de novo, né? Então, deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instantinho. Então diz assim para nós, né? Essa aqui foi uma mensagem, como eu comentei com vocês, que ela foi trazida para nós, né? Acabei recebendo essa comunicação lá pelo Centro Espírita Leon Denis, quando eu perguntei exatamente aquela questão sobre os animais, né? Vocês se lembram? Eu perguntei o seguinte. Deixa eu ler aqui a questão.
A existência dos animais no mundo espiritual também pode ser classificada como polêmica, já que contamos apenas com raríssimos relatos pessoais que vemos, ou como superficiais, ou sem concordância geral, ou até mesmo um pouco fantasiosos. Como, onde e por quanto tempo vivem os animais desencarnados na esfera espiritual? Como são tratados no momento do desencarne durante o período de erraticidade, e como é o processo de reencarnação ou o planejamento reencarnatório desses irmãos, sejam domésticos, sejam selvagens. Então foi essa que eu fiz essa pergunta que eu fiz na época. Naturalmente, não tinha estudado nada sobre a evolução em dois mundos, senão a resposta já estaria por aqui. Mas eles então aqui tiveram a generosidade de responder a essa questão. E eles responderam o seguinte: vejamos aqui a relação dessa resposta que me foi dada em... Deixa eu pegar aqui o ano. Não tem o ano aqui. Tem sim, foi em maio de 2011, quando eu mandei essa mensagem, quando eu pedi essa resposta, essa orientação, Exatamente porque nós estávamos conversando sobre isso aqui na nossa sala. Então, foi o seguinte, eles colocam assim: como princípios inteligentes da criação, que estão sendo formados para outras etapas evolutivas, há a individualidade que se conserva conforme o aspecto evolutivo de cada raça em questão, que são agregadas segundo o estado vibratório em regiões específicas do espaço, sob a proteção de espíritos responsáveis por esse processo, e onde há verdadeiros laboratórios onde se processam o auxílio ao desenvolvimento das raças e proteção das mesmas com a finalidade de utilização futura segundo as leis de Deus. Muito interessante a gente ver esse primeiro trecho, porque traz uma relação direta com aquilo que André Luiz acaba de dizer para nós. Mas eles continuam. Muitas colônias agregam esses princípios inteligentes à semelhança com o que ocorre no ambiente terreno, para dar e oferecer apoio, proteção e certos tipos de trabalho junto com espíritos responsáveis por tarefas de socorro, apoio e até mesmo entretenimento. São aspectos que são considerados em cada colônia, tanto quanto as suas necessidades, para que sejam deslocados até o local adequado. Tudo obedece ao bom senso e às necessidades específicas de cada colônia e do local. O processo de retorno ao ambiente terreno, aqui ele já vai falar sobre reencarnação, que eu pergunto ali em cima como é que acontece esse tratamento desses princípios inteligentes quando eles então vão reencarnar. Então ele coloca assim: o processo de retorno ao ambiente terreno obedece a vários aspectos que são processados nesses laboratórios ou regiões onde eles estão situados, mas, em regra geral, obedecem ao próprio automatismo operante da vida, ou seja, por serem necessários ao processo geral de formação, criação, manutenção da vida biológica do planeta, não tendo consciência, entre aspas, de como se processam ou aonde se dirigem. Podemos comparar palidamente à própria cadeia alimentar da vida material, e neste caso, a vida espiritual se processa de igual maneira, onde a perda da vida biológica agrega esse princípio a regiões específicas e pelo próprio mecanismo de início ou reinício de vida se deslocam para o próximo corpo biológico de acordo com as suas necessidades, onde o magnetismo, atração e repulsão, oferece o princípio básico, mas que os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento e processo coordenam e dirigem. Só um instantinho. Coordenam e dirigem todas essas etapas, sem interferir nessas etapas automáticas próprias de cada energia e princípio que está ali agregado. Há certamente muitas outras causas que o tempo não permite dizer,
mas que poderão estudar e melhor compreender se estudarem melhor esse magnetismo biológico dos animais, migrações dos animais, etc., que obedecem a um princípio básico que é o da sobrevivência, preservação da espécie, manutenção da vida, reprodução, etc. Então, quando ele fala para nós aqui estudarmos um pouco melhor, né, para falar sobre esse magnetismo, migrações, o plano da sobrevivência, preservação, manutenção e reprodução, nós estamos estudando isso exatamente agora, nessas obras de André Luiz. Quando ele fala para nós, né, lembra que nós estudamos no capítulo anterior, que falava sobre metabolismo, e antes dele falávamos sobre a reprodução, quando nós tínhamos ali aquela atração que havia ali, por exemplo, dos gametas, né, do gameta masculino e feminino, dos peixes, por exemplo, né, se acontecesse de num ambiente aquático você tiver várias espécies, as fêmeas postando os ovos e os machos liberando o espermatozoide para fecundar esses óvulos, cada espermatozoide vai buscar naturalmente o óvulo da sua espécie. Então esse magnetismo que ele fala para nós estudarmos e compreendermos como as coisas acontecem, é exatamente ali a chave, né, a resposta para todos esses enigmas que nós ainda não compreendemos. Por que os animais se procuram, no caso, né, para copularem e se reproduzirem no ambiente selvagem? Como é que isso acontece de uma forma tão automática? Exatamente porque existe essa força de atração e de repulsão que nós ainda não compreendemos, mas nós vemos isso na prática. Então ele continua aqui, André Luiz. Mais uma vez, lendo esse último parágrafo para a gente fazer uma correlação com aquilo que nós lemos agora nessa mensagem que eu trouxe para vocês. A maneira de crianças tenras internadas no jardim da infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose. Quando fala aqui em se agruparem por simbiose, o texto que eu li para vocês aqui do CELD diz para nós que eles se juntam, deixa eu ver aqui o trechinho, são agregadas segundo o estado vibratório em regiões específicas do espaço sob proteção de espíritos responsáveis por esse processo, e onde há verdadeiros laboratórios onde se processam o auxílio ao desenvolvimento das raças e proteção das mesmas. E aqui André Luiz coloca para nós que eles estão internados em jardim da infância a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica que se agrupam por simbiose. Olha só, dois textos que se reforçam. São os répteis, né? As espécies, nós lemos, por exemplo, né, no capítulo anterior, aqui mesmo no item sobre a formação do cérebro, ele trazia para nós aqui sobre os lacertídeos, qual o rincocéfalo. Nesse caso, o rincocéfalo é aquele animal que tem uma cabeça pontuda, que na verdade é um lagarto. Então esse lagarto dessa espécie de lacertídeos é exatamente essa espécie de reptilianos, né? Diz para nós aqui também, só um instantinho, então falávamos aqui sobre o jardim da infância, né? Então ele coloca, acolhem, se juntam, se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes. Olha, novamente os espíritos, então, responsáveis por esse processo. E aqui na mensagem que eu trouxe para vocês, diz assim para nós: sob a proteção de espíritos responsáveis por esse processo, onde há verdadeiros laboratórios onde se processam o auxílio ao desenvolvimento das raças e proteção das mesmas. E aqui André Luiz coloca, então, os espíritos, os instrutores celestes, em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Esse exercício dos centros nervosos são estímulos que acontecem nesses laboratórios do mundo espiritual, onde essas espécies ficam agrupadas, então, por esse processo de simbiose, onde eles, então, são estimulados para que, em cada reencarnação, eles próprios estimulem, então, os organismos que serão utilizados.
Lembrando que a evolução do organismo, embora nós entendamos que aconteça de uma forma natural, ela é estimulada, na verdade, essa evolução, ela é estimulada pelo princípio inteligente, ainda que seja de uma forma inconsciente. Então, cada vez que esse princípio sofre uma alteração a título de progresso, o organismo que ele utiliza também sofre essa alteração. Assim nós vemos então gradualmente, desde aquele ser unicelular, uma ameba, por exemplo, até o ser humano, que tem ali toda a complexidade biológica, psicológica, intelectual e moral, nós vemos que cada uma dessas etapas vão então acontecendo a partir desses estímulos que acontecem do plano espiritual para o plano físico. E não o contrário. Não é um corpo do macaco que atrai o princípio inteligente de macaco. É o princípio inteligente de macaco que utiliza o corpo que é colocado à sua disposição. Então, em vez de nós pensarmos que é a matéria que influencia o espírito, nós já entendemos que é o espírito que influencia a matéria. Da mesma forma que nós podemos fazer uma comparação, quando então nós tivemos a evolução da espécie dos primatas, para chegar, por exemplo, não é o primo, mas são várias ramificações que vão se desenvolvendo, né? Mas nós encontramos então, desde os primatas até o ser humano. Aí nós passamos então por várias etapas, onde nós encontramos os chamados hominídeos. Esses hominídeos então começam desde a utilização, né, desde a postura de 4 apoios, como quadrúpedes, até a condição de 2 apoios, que são os bípedes. Mas nós vamos percebendo então os corpos que saem dessa condição de 4 apoios, que vão então evoluindo para chegar na condição de bípedes. Cada parte dessa evolução, que aconteceu durante milhões de anos, nós lembramos então que é esse trabalho feito por essa engenharia espiritual, que vai modificando o princípio inteligente, que em cada encarnação ele vai então estimulando algo mais, uma característica que vai sendo alterada. Se nós pensarmos, por exemplo, né, quais são as modificações do corpo humano que aconteceu nesses últimos milênios. Aí nós vamos percebendo, né, segundo os estudiosos, né, o dente do siso vai se tornando cada vez menos importante. A arcada dentária tende, com o passar do tempo, a ser menor, porque essa arcada dentária bruta que nós temos servia exatamente para aquele alimento mais rudimentar. Comer, por exemplo, raízes, alimentos crus. Então nós tínhamos ali 3 molares, né, de cada lado ali para poder facilitar, né, a maceração desses alimentos. E agora então nós temos uma dieta muito mais leve, uma dieta muito mais simples de ser digerida, e então esse dente tende a desaparecer, segundo aqueles que estudam sobre isso. Nós tivemos ali a redução, por exemplo, no nosso corpo, né? O processo chifoide, que fica aqui nesse osso no meio do tórax, né, que é o externo. Então, os macacos, por exemplo, tinham mais costelas. Nós temos menos costelas. A cauda desapareceu. O dedinho tende a desaparecer, segundo ali algumas especulações, porque nós temos mais facilidade de trabalhar com os 4 dedos aqui, né? O mindinho está ficando quase que acessório. E aí então nós vamos encontrando várias alterações no nosso corpo que vão acontecendo nesses milhares de anos. Mas imaginemos o que acontece então durante milhões de anos. Os caninos também desapareceram. Até comentei com vocês, né, que as características que são observadas pelos paleoantropólogos, né, que fazem o estudo da evolução, né, da espécie humana e também dos próprios hominídeos, vai mostrando então que se os primatas trazem caninos bem proeminentes, a tendência é que esses caninos então vão diminuindo, a arcada dentária vai se modificando até chegar na espécie humana. Porque não precisamos mais de caninos para rasgar os alimentos como acontecia anteriormente. Então são várias alterações que vão acontecendo, e essas alterações, como eu comentei com vocês, né, se a ideia que nós temos é que o corpo vai se modificando naturalmente a partir da natureza, nós vamos entendendo então que é o princípio inteligente que faz a alteração, influenciando o corpo. Mas são alterações que vão acontecendo de uma forma tão gradual e tão sutil,
que nós não conseguimos estabelecer, perceber uma alteração. Se nós pensarmos, por exemplo, né, qual a diferença dos corpos de pessoas que viveram há 500 anos e corpos de pessoas que vivem hoje, nós, por exemplo. Nós não conseguimos notar diferença a partir dos estudos, por exemplo, da anatomia do esqueleto. Não vemos alteração, porque 500 anos para a natureza, para essas alterações que vão acontecendo, é quase nada. Então são alterações tão sutis que elas não se mostram fisicamente. Mas quando a gente faz uma análise durante milhões de anos, nós vemos claramente, né, há 4 milhões de anos. Lucy, que foi aquele esqueleto, né, ou aquela parte de esqueleto encontrada na África do hominídeo mais antigo até então, nós encontramos então o que ela era um bípede com braços longos, crânios pequenos, de média estatura ou de pequena estatura, tinha ali 1,5 metro mais ou menos de altura, para chegarmos hoje. Então, durante 4 milhões de anos, fica fácil a gente observar essa alteração. Mas se nós pegarmos 1000 anos, 2000 anos, essa alteração já não é tão percebida. E daqui a 1000 anos, quais serão as alterações que nós vamos encontrar? Com o passar do tempo, a tendência é o nosso corpo já não ter mais a força física que tinha anteriormente, porque nós já não temos mais necessidade de um corpo tão forte como era para a nossa sobrevivência, para as atividades que nós fazemos. Então, através da inteligência, a gente vai desenvolvendo máquinas, ferramentas que facilitam esse processo. Agora, se nós voltarmos no tempo, numa sociedade, por exemplo, de 10 mil anos, de 50 mil anos, nós vamos encontrar pessoas brutas. Por que essa característica? Pelo modo como eles vivem, pelo ambiente onde eles estão vivendo. Então precisa dessa força, precisa dessa agressividade por causa exatamente da própria hostilidade do ambiente. Agora o tempo passa, a gente vai mudando a nossa forma de viver, consequentemente o nosso organismo vai se adaptando a essa alteração. E essa adaptação, que nós chamamos apenas de uma adaptação, de uma mutação, nós vemos então como evolução. Exatamente porque o princípio inteligente evolui, consequentemente o seu corpo físico vai se adaptando a essa evolução. O Som já colocou para nós aqui, né? Temos muito a avançar nessa área, né? O cérebro ainda hoje foi pouco desvendado, né? Por ser muito difícil estudá-lo em funcionamento. É recente a conclusão que adultos continuam produzindo neurônios, né? Alguns afirmam que isso faz parte da nossa evolução. Então, não apenas, né, na produção de neurônios, mas das substâncias também que os neurônios necessitam para poder continuar ativos, né? Então, é bem bacana a gente olhar por essa perspectiva, perceber então que essas espécies vão evoluindo exatamente por causa da evolução do princípio inteligente, que acaba sendo estimulado por esses engenheiros, né? Por isso, mais uma vez, intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos, fazendo então que esses centros sejam estimulados para produzirem, né, mais massa, produzirem melhor a sua estrutura, substâncias, para facilitar a manifestação do princípio inteligente. O próximo item que nós temos, fator de fixação. Esse fator de fixação é a fixação mental, a monoideia, aquela chamada também de auto-obsessão. Então vamos entender esse fator de fixação. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes, no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função dos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas no sistema nervoso. Então, ele fala para nós sobre essas experimentações feitas no plano espiritual, alterando então esses ingredientes do corpo espiritual, para fazer que isso estimule também essas alterações no corpo físico. Até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso, que o nosso sistema nervoso, então, assuma essa estrutura definitiva,
porque essas experimentações foram então sendo moldadas para poder fazer com que encontrasse então aquela ferramenta, aquele instrumento ideal para a manifestação do espírito. Demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas. Ele está dizendo então que essa reprodução de uma forma mais profunda a tessitura das células psicossomáticas, André Luiz ele chama de célula psicossomática essas estruturas do perispírito. A gente lembra que corpo psicossomático é o perispírito. Então, é a mente que estrutura o perispírito, que por sua vez influencia a formação do corpo físico. Então, quando essas células psicossomáticas ficam já prontas e bem estruturadas, elas então tendem a reproduzir no corpo físico esse mesmo tipo de tecido. E ele fala, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo escassa cromatina e o nucleolo. Então a gente já viu sobre isso, né, provavelmente na escola, né, todo mundo já viu o desenho de um neurônio. Então ele tem ali uma estrutura diferente, tem ali o axônio, que é aquela cauda, né, que tem ali uma estrutura muito complexa, com vários elementos, com substâncias que vão ali se juntando também para facilitar a transmissão dos sinais, né, que ela produz. Então ele é colocado para nós aqui que esses neurônios eles são então desenvolvidos primeiro no plano espiritual, através ali de uma não vou dizer assim um princípio inteligente, porque ele não é independente, mas é uma estrutura espiritual que é desenvolvida no plano espiritual, exatamente para que seja reproduzido aqui no corpo físico. E depois ele diz para nós também aqui, né, que apresenta um núcleo escassa cromatina, ou seja, né, aquela estrutura de DNA ela é reduzida, e também o nucleolo. E ele diz ainda para nós aqui. Aí ele vai falar um pouquinho sobre a anatomia como um todo, né? Acha-se o núcleo cercado de protoplasma. Lembra que o proto, tudo que é proto significa aquilo que está sendo projetado, é aquilo que está sendo no início, né, do desenvolvimento. Então o protoplasma, esse plasma nessa condição de inicial de formação, em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de Nice, que podem sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a reestruturação das células fatigadas e insubstituíveis. Então ele fala para nós sobre esses corpúsculos, que ele é aqui uma estrutura que é responsável pela produção de proteínas. Então ele fala para nós aqui que podem sofrer cromatólise, ou seja, ele pode sofrer uma degeneração. E esse corpúsculo, então, que produz essas proteínas, enquanto nós gastamos essas proteínas, essas substâncias, durante o dia, através das atividades principalmente intelectuais, em que a gente vai trabalhando intensamente, raciocinando, estudando e tudo mais, depois, então, quando chega a noite, quando nós vamos dormir, o que acontece? Existe, então, a reposição dessas substâncias. Durante o dia nós gastamos, à noite nós repomos as substâncias, mas os neurônios eles ficam ali, dentro da sua condição, né, anatômica da sua formação. Mas o detalhe para nós, pois é, que é legal, né? Mas o detalhe para nós, ele fala sobre a cromatólise. A cromatólise é uma degeneração desses corpúsculos.
Quando há essa degeneração, significa que não há produção de proteínas. Então a tendência é o neurônio acabar sendo destruído. E o neurônio destruído, ele traz consequências graves para nós. Nós temos, por exemplo, alguns estudos que são feitos sobre, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA, né, que é a esclerose. Ela vai afetando o funcionamento do corpo daquela pessoa que é portadora dessa doença. Nós temos ali também o Alzheimer, que faz com que o cérebro comece a perder aquela capacidade de raciocínio, de memorização das coisas. Nós temos o alcoolismo, o uso de drogas, que também provoca uma degeneração dos neurônios, afeta a capacidade das pessoas. E isso tudo é estudado, né? Nós vemos nessas campanhas que falam do alcoolismo, nós vemos as campanhas que falam sobre o combate, né, ao uso de drogas e tudo mais. Nós vemos então, de uma forma natural, pelo fato de uma doença com características genéticas afetar aquela pessoa, ou temos então, né, outras substâncias que vão provocando isso. No caso aqui, uma influência exterior. Mas o que nós percebemos então? Que conforme essa cromatólise vai acontecendo, a capacidade do cérebro de fazer ali o seu trabalho, de permitir que o espírito manifeste a sua inteligência, as suas emoções, vai ficando cada vez mais prejudicada. E aí então significa que quanto maior essa degeneração, pior o espírito fica. E a gente vê, no caso, por exemplo, do mal de Alzheimer, nos casos que são mais graves, ela é uma doença incapacitante, altamente incapacitante. Porque enquanto a doença começa a se manifestar no início, a pessoa tem ali uma certa dificuldade de lembrar das coisas, mas são coisas pequenas. Então, por exemplo, ela esquece um compromisso, esquece de tomar um remédio, está fazendo ali por exemplo, no caso de uma dona de casa com uma certa idade, portadora dessa doença, ela esquece o fogo ligado, ela sai de casa, esquece de trancar a porta, então ela vai tendo pequenos lapsos de memória. Conforme a doença vai evoluindo, ela começa a esquecer das coisas recentemente. E aí então tem aquelas dificuldades, né, nas relações familiares, que você fala várias vezes a mesma coisa, começa a perder a paciência. Tem que ficar repetindo 10 vezes para você fazer a mesma coisa. E aí a gente lembra que não é o fato da pessoa não querer fazer aquilo, é por causa dessa evolução da doença, ela começa a perder essa capacidade. Até que chega num momento em que há uma degeneração tão profunda em que a pessoa perde completamente a capacidade de interagir com o meio exterior. E aí a gente vai compreender o quê? Chegando lá no Livro dos Espíritos, separei para vocês aqui aquele tema que nós estudamos, né, que falava sobre a influência do organismo, aliás, primeiro aqui, né? O livro 2º, O Mundo dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, o item número 4, Influência do Organismo. Mas é o que os geriatras e neurologistas falam principalmente, né, Andréa? Aquela necessidade que nós temos de estimular a nossa inteligência, né, com atividades intelectuais, com leituras, né, para aqueles que já se encontram, por exemplo, já numa idade em que começa a apresentar ali os pequenos lapsos de demência. Então há a necessidade de estimular, principalmente com jogos educativos, né, que exigem ali uma certa habilidade, né, então leituras, raciocínio, essas coisas todas. Mas enfim, vamos dar uma lidinha rápida aqui. Influência do organismo, né, sobre o espírito. Então, na questão 367, nós temos, né, o espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos de natureza especial. Então, até aí tudo bem. O corpo físico nada mais é do que um instrumento que o espírito vai utilizar. Então, todos os atributos do espírito permanecem com o espírito, e é através do corpo que ele manifesta. 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a união com o corpo?
o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Ou seja, o corpo físico é uma matéria grosseira. Então o espírito, com todo o seu potencial, acaba então sendo limitado na sua manifestação. É aquele espírito imortal, com várias, né, com incontáveis existências, com informações, com valores, com ideias desenvolvidas ao longo de um tempo que nós não conseguimos mensurar, mas naquele momento em que ele reencarna, ele só manifesta aquilo que pode ser programado e aquilo que pode ser possível através daquele corpo. 368A, Kardec pergunta: de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão de luz? O espírito coloca: sim, bastante opaco. Então, se nós imaginarmos, né, um vidro que permite ali a entrada da claridade do sol, e esse vidro está sujo, ficando opaco, naturalmente a luz não passa com tanta facilidade. Se essa luz é a inteligência do espírito, ela acaba sendo bloqueada por esse corpo limitado. Isso porque nós falamos de um corpo saudável. Quando o espírito reencarna, esse corpo saudável já é para ele um grande limitador. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Depois aqui, só para saltar, o item número 5, na questão que fala sobre a idiotia e o cretinismo. Mas tem aqui uma resposta a 372A, que Kardec coloca: não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Qual a importância, então, de nós estudarmos essas questões do Livro dos Espíritos? Porque quando fala para nós aqui que esses corpúsculos de Nice podem sofrer a cromatólise, nesse caso, né, vai então comprometer a capacidade que o indivíduo tem de manifestar o seu intelecto, não quer dizer que o espírito não tenha ali, não quer dizer que o espírito tenha perdido o seu potencial. Ele apenas perdeu a capacidade de manifestação. Então, quando nós encontramos alguém, por exemplo, que sofre um traumatismo craniano por causa de um acidente, alguém que sofreu uma doença degenerativa, né, dos neurônios, como, por exemplo, a gente viu ali o mal de Alzheimer, como nós vimos ali o alcoolismo, a droga ou outra doença qualquer, nós veremos então ali que o instrumento vai ficando cada vez mais imperfeito. Portanto, o espírito também tem essa limitação, essa dificuldade de manifestar o seu conteúdo intelectual moral. Então, se nós encontramos uma pessoa, para quem já visitou, por exemplo, uma casa de repouso, nós vemos algumas vezes ali pessoas que estão bastante limitadas nessa capacidade de manifestação. Muitas vezes são tratadas com desprezo, muitas vezes são tratadas de qualquer jeito, porque simplesmente não é possível mais interagir com ela. Mas a ideia que é apresentada é aquela pessoa, aquele espírito, continua, ainda que esteja adormecido naquele momento, se pudermos dizer assim, adormecido naquele momento, o espírito continua ativo. E depois, então, tendo ali a sua capacidade de livre manifestação, ele então vai compreender os maus tratos que acabou sofrendo, as dificuldades que acabou enfrentando, as relações problemáticas que teve. Eis aí então o grande problema que nós vemos. André colocou aqui em cima, rapidamente, só um instantinho. Deve ser por isso, né, que velhinhos dormem tanto, né, para tentar restaurar
um pouco das células, nem muitas vezes também por outros sintomas, né, que acabam se manifestando. Bom dia, professor. O Braço colocou em cima, né, brincando com o cubo mágico, passei uns tempos longos sem brincar, esqueci vários algoritmos, né? Pois é, Braço. O Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, né? Vamos lá. Como é incrível o ser humano estudar tanta coisa do nosso corpo, como você tem falado bastante, seja na escola, faculdade, no trabalho científico. Se fala tanto que isso tudo é coisa de Deus, e muitos acham que isso é coisa divina, e não compreendem que isso tudo vem de um processo espiritual. Se é criação de Deus, o que nós somos então? Será que precisaremos de muito tempo ainda para ser o ser inteligente, o homem do futuro? Que o ser inteligente, o homem do futuro, compreenda que somos espíritos imortais e que nascemos e morremos várias vezes, trazendo uma compreensão tão visível nesse plano terreno, mostrando que só evoluímos porque vamos e retornamos muito melhores do que éramos lá atrás. Portanto, como ainda somos tão inocentes de não querer saber que se somos divinos, que essa vida é coisa de Deus, e porque somos seres vindos dele. Aí pergunto novamente, o que somos então para esse terráqueo incompreendido no seu tempo de vida? Essa é uma grande pergunta, né? Obrigado pela participação. Essa é uma grande pergunta que nós fazemos, né? A humanidade ela ainda tem muito ainda para se desenvolver, mas principalmente o grande desafio é quebrar as barreiras, né, do preconceito, da intolerância, com relação às questões espirituais. Porque a ciência hoje ela é apegada muito à matéria e, portanto, ela atribui à natureza, que por sua vez recebe também ali o título de acaso, nesse processo de evolução. Mas enquanto nós, até mesmo seres de certa forma espiritualizados, né, porque nós lembramos que a grande maioria da população encarnada ela está vinculada a alguma religião e, portanto, ela acredita em Deus. Só que de uma forma bastante limitada e diria até muitas vezes de uma forma até bastante infantil, por acreditar que o milagre de Deus é fazer a coisa pronta, mas o milagre de Deus é o próprio processo de evolução, é a própria natureza. Então nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nos desenvolvendo a partir desse processo evolutivo. Então é através ali das indas e vindas do princípio inteligente ao mundo espiritual, passando por esse processo de reformulação, passando por esse processo de desenvolvimento, até chegar na condição mais elevada e que nós ainda estamos buscando, né? Mas olha só que interessante a gente perceber a distância que existe entre aquilo que é o mais simples e aquilo que é o complexo. E muitas vezes nós vemos assim uma visão tão simplificada, acreditando que as coisas simplesmente são como são, desconsiderando todo o processo para fazer com que elas sejam assim. E na verdade Deus ele faz o milagre através das suas leis, através das suas leis naturais, né? E dentro dessas leis naturais nós temos a química, temos a física, temos a biologia, que elas vão ali naturalmente realizando todo o seu trabalho para fazer com que nós, espíritos imortais, passemos por todas essas etapas de evolução. Mas a nossa ciência ela precisa então, como eu disse no início, quebrar realmente essa barreira do preconceito, de achar que religião é apenas uma questão individual de fé, muitas vezes até uma questão ilusória, e achar que a ciência acontece simplesmente ao acaso, de acordo com o sabor das coisas, né? O católico ferve na sua fé, mas fala em espírito. Será ruim para eles ouvir isso, né? Tem que se falar em alma, né? Que seria a mesma coisa, né? De fato. Mas um dia tudo isso vai mudar, né? Porque os católicos e até de outros ramos religiosos estão descobrindo o espiritismo cristão. Como a gente coloca sempre, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião. E na verdade o que nós podemos entender com essa colocação de Leon Denis é dizer que as ideias, esse raciocínio, porque muito mais do que a informação, vocês se lembram, né, que eu comentei que o grande legado que Kardec apresentou para nós não foi o conteúdo do Livro dos Espíritos, por exemplo, de acreditar que aquelas questões que ele elaborou é o grande aprendizado, é o grande presente que ele deixou para todos nós. Na verdade, o seu grande legado foi o método.
de raciocínio, de comparação, de análise. Isso tudo para nós é o fundamental. Então, quando nós falamos sobre essa questão das religiões na relação com o Espiritismo não vai fazer com que as pessoas abram o livro dos Espíritos durante os seus cultos. Na verdade, será o raciocínio de a fé raciocinada, a melhor compreensão do que é o espírito de fato, de que forma é que acontece o seu processo evolutivo, a sua imortalidade, isso tudo vai ser mudado. Então não pensemos que livros religiosos ficarão empoeirados enquanto os livros espíritas, né, começarão então a tomar o espaço. Na verdade, o espiritismo, o método, né, o ensinamento trazido para nós pelo desenvolvimento do espiritismo, ele vai se infiltrar nessas filosofias, fazendo com que elas compreendam o mundo espiritual, mesmo a partir das suas perspectivas, mas de um modo diferente. Então é exatamente isso, você vai olhar, você vai começar a se perguntar de fato, né, o que acontece quando o indivíduo morre? Para onde ele vai? O que acontece depois? Como é que nós podemos fazer a comparação entre aquele que é saudável e aquele que é doente, aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que é inteligente, aquele que traz ainda ali a necessidade de muitos aprendizados, aquele que é calmo e aquele que é agressivo? Por que tantas diferenças? De onde vem essa diversidade? E qual é o objetivo de todos esses princípios nesse processo de crescimento, de aproximação ou de encaminhamento junto a Deus? Esse raciocínio é que vai ser diferente. E aí as respostas vão começar a surgir naturalmente. Então a grande contribuição da doutrina é o raciocínio, é o método. As respostas virão naturalmente. Cada um encontrará a sua resposta no seu devido tempo e dentro da sua base filosófica. Mas quando você começa a pensar diferente, a própria filosofia vai se transformando. Isso é que é belo também de perceber que até mesmo nós, que nos encontramos todos aqui na mesma condição de seres humanos, também vamos evoluindo nesse processo. Evoluindo no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, nas perguntas que nós fazemos, as próprias perguntas vão se modificando, trazendo respostas diferentes. Coloca para nós, né? Somos ainda muito novos para o aprendizado daquele que ainda não fornece meios entendíveis para crer nessa mudança. O futuro vai mostrar que somos só uma coisa. Somos um no outro e o outro no um. A religião reagirá, trazendo o movimento do amor um por um, todos por todos. Essa é a ideia da doutrina cristã dentro do conhecimento espiritual. Ou seja, nós vamos então trabalhando pela unificação dos seres, né? Com o mesmo princípio, com os mesmos sentimentos. Então, essa é a unificação. Então a gente vai deixar de ter essas barreiras, né? Essas barreiras que separam os homens, para fazer com que todos eles se aproximem, né? Muito obrigado pela participação, né? Então esse é o caminho para todos nós, não há como fugir disso. E só para finalizarmos, aqui coloca então André Luiz para nós no último parágrafo, ele diz assim: o pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, que é o título que nós vimos lá desse item, né? Como que a encerrar a mente em si mesma, observe então aqui a monoideia, a auto-obsessão, a fixação mental, né? Então ele coloca como a encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se perdure a existência carnal. Ou seja, o espírito, então, conforme ele vai fixando a sua mente em determinadas ideias, o próprio cérebro vai mudando na sua condição, na sua anatomia, né, nesses detalhes assim. Então ele coloca o pigmento ocre, que a ciência observa, aquela coloração do nosso cérebro, está relacionada no mundo espiritual com o fator de fixação. Então é interessante,
o que nós vemos hoje, só para finalizarmos aqui o nosso estudo, quando nós vemos estados emocionais, o nosso humor, toda essa parte emocional e intelectual e ao mesmo tempo moral ativa na mente de alguém, nós não conseguimos ver na parte anatômica grandes alterações naquele momento. Mas é bastante interessante quando os espíritos, no caso André Luiz, por exemplo, como ele já mencionou, quando eles fazem a observação do cérebro humano, a partir da visão espiritual, quando nós temos essas alterações. Então, por exemplo, se eu estou muito irritado, o que será que o meu cérebro produz nessa irritação que não é percebido pelos nossos cientistas, pelos nossos pesquisadores? Quando eu me encontro muito feliz, naquele estado, né, de plenitude, aquela alegria, muito mais a felicidade mesmo, né, do espírito equilibrado, consequentemente em plena comunhão com Deus, qual a característica física que o cérebro apresenta que isso não pode ser observado? Porque nós vemos assim a produção de substâncias que podem ser repostas ou não, né? Mas um indivíduo que tem ali uma tristeza profunda e um que tem uma alegria profunda, de que forma que o cérebro manifesta isso? Então, o que é colocado para nós aqui por André Luiz, quando ele fala aqui sobre esse pigmento que é conhecido no mundo espiritual como esse fator de fixação, que nós entendemos aqui como sendo um estado patológico, uma doença, ainda que seja uma doença da alma, que acaba depois interferindo no cérebro, ele coloca para nós que isso acontece quando o espírito então se distancia desse movimento renovador. Em vez dele promover a sua reforma íntima, ele fica fixo naquela condição. E essa fixação para ele é um atraso. E ele coloca, vai então se adensando ou se rarefazendo nos círculos humanos conforme a atitude mental do espírito na cota do tempo. Então, quanto mais o espírito se mantém aberto, quanto mais o espírito se desenvolve, mais o seu cérebro se modifica, mais o seu cérebro se altera. Conforme o espírito vai se mantendo fixo, atrasado na sua condição evolutiva, o seu corpo também responde a isso, o seu cérebro também responde a isso. Deixa eu ver aqui. Angelina, você trouxe a assinatura, mas faltou só a mensagem. Por favor, se você puder trazer completa. Dudu colocou para nós, né? Sigamos nesse movimento de saber que o espírito é o espiritismo em movimento para gerar a caridade, o amor ao próximo, o amor pelo todo, pela vida de tudo na terra. O amor é tudo. Portanto, seja você o amor, se ame. Deus é o nosso caminho para a melhora de tudo. Luz a todos. Obrigado de novo pela mensagem. A mensagem está acima. Eu não vi então, deixa eu pegar aqui. Espera lá que eu pulei. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Espera então que eu não vi. Não, eu não vi, Angelina. Juro por Deus, se você puder colocar de novo para nós aqui. Eu só vi a assinatura, Angelina. Se você puder colocar para nós de novo, por favor. Poxa, que pena. Só vi a assinatura, mas seja qual for a mensagem, só a presença já para nós já é extremamente valiosa. Pois é, acabou não vindo. Que pena. Mas de qualquer forma, meus amigos, enquanto a Angelina procura ali, ver se ela consegue trazer para nós ali o conteúdo, esse então, pois é, olha que pena. Puxa vida, mas obrigado pela intenção, pela ajuda. Mas nós fechamos por aqui então, pessoal. Nós vimos aqui fator de fixação e vimos também girencefalia e lisencefalia, né? O próximo item que nós vamos estudar será então reflexos tipos. Então também aqui mais informação para nós.
E depois, formação dos sentidos. É a mesma coisa também, a formação dos sentidos, visão e audição.